when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Olá, galera! Muito bom estar com vocês esse último semestre, tá? Esse último semestre de 2021, que ano legal que foi, né, gente? Quanto sofrimento, quanta dificuldade tivemos aqui nesse semestre, né? Mas a gente tá falando de inovação, a gente tá falando de competitividade através da criação, da inovação de coisas novas. E por isso que a gente resolveu fazer uma avaliação diferente de todas as outras avaliações que normalmente a gente faz durante os nossos ciclos dentro da nossa universidade, tá legal, gente? Nada melhor do que você explicar o que é alguma coisa muito interessante dentro de tudo aquilo que a gente pensa, né? Lembrem que a gente fez várias questões, perguntamos sobre vários pontos, sobre várias coisas importantes que a gente tem dentro desse empreendedorismo que você tem dentro de você, né? Da criação, da idealização, de processos, de planejamento e tudo que a gente acabou falando aí durante todos esses meses, sempre às quintas-feiras à noite, né? Eu achei muito bacana, eu me diverto bastante, porque eu gosto de falar, eu gosto de interagir, gosto muito mais quando todo mundo interagiu comigo, mas foi muito legal a gente falar sobre um assunto importante que é esse daqui, tá legal? A gente não pode pensar só em inovação se a gente começar a não pensar em empreendedorismo, em ter uma iniciativa, em ter boas ideias. Planejar, gente. Planejar é tudo de bom, tudo de importante. E aí a gente começa com o crescimento. Nós vamos para as parcerias. A gente vai entender sobre as pessoas e, finalmente, o sucesso. E o sucesso significa grana, din-din. E para isso, nós vamos assistir o vídeo de todos os nossos alunos desse semestre, né? Senac, Administração, sétimo semestre, né? De 2020. Nós estamos agora no final de 2020, apresentando esse vídeo para todo mundo. Gente, boa sorte para todo mundo. Espero que todo mundo se dê muito bem. Eu tô louco para dar 10 para todo mundo aí. Esse é o objetivo. Valeu, gente. Galera, parabéns. Olá, muito bom dia, eu sou a Thaís Nogueira. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro workshop de administração do Senac. Ao todo nós teremos 11 blocos, né, no decorrer do vídeo. Durante a semana, 21 alunos do Centro Universitário Senac aqui de São Paulo mostraram conceitos e dicas práticas para você desenvolver seus negócios e sua carreira. Então essa aula será, com certeza, uma aula que vai te ajudar a entender o momento e como sair da rotina empreendendo. Então fique atento. Falaremos sobre o tema Design Thinking hoje. E a mensagem que a gente tem para deixar para você é que você é 100% capaz de encontrar grandes oportunidades na crise, acredite. Então, desligue todas as notificações e vá para um ambiente tranquilo, silencioso, onde você pode anotar tudo, compartilhar com os amigos nas redes sociais, compartilhe conhecimento e não esqueça de marcar o Senac. Muito obrigada! Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Luiz Machado e nesse primeiro workshop apresentaremos 11 oficinas, todas elas ligadas ao tema Design Thinking, e o grupo do Franklin e o Guilherme vai explicar como surgiu, os colegas Alan e Marcos o funcionamento e os princípios, a Sara, o Lucas e o Breno vão falar sobre os processos envolvidos, a Juliana e a Mayara apresentarão a aplicabilidade, o Carlos, o Fernando e o Thiago discorrerão acerca dos benefícios,
Thaís e o Luiz trarão um case, o Lucas apresentará o mercado de trabalho para o profissional que tem familiaridade com esse conceito, o colega Breno indicará cursos ligados ao tema e por fim a Andressa indicará livros e o Wellington e a Brenda falarão acerca das ferramentas. Olá, meu nome é Yasmin Garcia e hoje nós vamos falar sobre Design Thinking. Esse vídeo foi composto por todos os alunos do curso de Administração do 7º semestre. O Design Thinking, a tradução é desenhar o pensamento. Esse termo ajuda a transformar a forma de pensar através do brainstorming. É quebra de paradigmas e ele ajuda a despertar o lado criativo com apoio a novas soluções. Ajuda a desenvolver melhor processos e com isso muitas empresas já estão aplicando como uma forma estratégica de pensar diferente. Todos podem aplicá-lo, mas conseguir é diferente, porque ele depende da transformação do mindset das pessoas e também alguns aspectos são necessários, nós vamos desenvolver melhor ao longo desse vídeo. Ressaltamos que ele é colaborativo, então ele não é construído apenas por uma pessoa, ele depende do envolvimento de todos. Um grande exemplo dessa quebra de paradigmas e da construção, da transformação e fazer diferente é esse vídeo que nós estamos fazendo. Dependeu de todos os envolvidos e ele foi construído por todos, então cada um colaborou de uma forma. Lembrando também que a sua aplicação dependeu de conversas, então nós conversamos em conjunto, adaptamos as ideias e com isso nós conseguimos fazer ele. Assim, o Design Thinking ele não é uma fórmula pronta, ele é construído. Então, ao longo do vídeo nós vamos explicar um pouco melhor e vocês vão conseguir saber com algumas práticas que algumas empresas já fazem. E assim vocês vão conseguir ter mais conhecimento sobre esse novo e ao mesmo tempo velho tema. Boa noite, meu nome é Pamela. Eu vou apresentar um pouquinho da origem do Design Thinking. A gente tem na cabeça que o Design Thinking ele começou através de alguns pioneiros do Vale do Silício e toda essa onda da nova geração de pensar no ser humano, de ter uma empresa mais humana, de criar ideias que visassem o bem-estar do ser humano. Porém, tem indícios de que isso começou há muitos anos atrás. O primeiro indício é que isso começou nos Estados Unidos dos anos 60, onde profissionais do design industrial e design de produto deram seus primeiros passos para o que hoje a gente tem como base de Design Thinking. Nessa época, o design ele era ainda bem básico, ele era baseado em fatos quantitativos e coisas que poderiam ser provadas, mensuradas e melhoradas. O ambiente de trabalho nessa época para eles era um ambiente mais fechado, normalmente eram laboratórios de universidades ou até no chão de fábrica. Esse início do design é conhecido como a ciência do design. Agora, o que seria essa ciência do design? Ela foi super comandada por Buchimer Fuller. Ele criou times de design formados por experts de várias disciplinas, ou seja, os designers deles não eram pessoas formadas em designs, eram experts em determinadas coisas. Então, por exemplo, o seu time ele era formado por pessoas experts em determinados produtos, então expert em matemática, expert em português e assim por diante. Ele criou métodos sistemáticos para avaliar, projetar e resolver os problemas. A principal ideia dele, ele queria usar a ciência unindo a tecnologia para o bem-estar e melhorar o padrão de vida de todo mundo. O que ele fez nesses anos 50 e 60 ecoa até hoje no Design Thinking que a gente conhece, porque as equipes não eram compostas por design, como eu falei, eram pessoas experts no que faziam, e com isso eles estavam alinhados no objetivo principal. Eu vou falar de outros dois posso dizer assim, pioneiros nessa caminhada do design, que foi em 1973 que outros, posso dizer, estudiosos, pesquisadores, eles defenderam a importância da experiência humana nos projetos. No início dos anos 90, o design ele expandiu muito o seu escopo.
que a sua base era de criar artefatos tangíveis pela segunda vez, focando atentamente na união dos serviços com a tecnologia. Essa mudança foi baseada no artigo do primeiro autor, que ele fez um livro chamado Weekend Problems in Design Thinking, onde ele explica o potencial do design para enfrentar assuntos complexos. Com base em todos esses pontos citados, a gente pode perceber que o design ele já vem desde a época industrial, ele não é uma coisa que surgiu somente nos anos modernos, ele já tem seus primeiros passos desde lá de trás, e hoje a gente conhece o design thinking, como a Yasmin citou, e os outros colegas também. Eu vou deixar uma frase da Liz Sanders, que ela também faz parte desse grupo de pesquisadores do design thinking. A frase dela é a seguinte: essa revolução de design centrada no ser humano está nos fazendo repensar o processo de design. Ao invés de guiar a revolução do design centrado no ser humano, precisamos explorar não só as imaginações e sonhos dos designers, também precisamos pensar nas pessoas do cotidiano, nos seus sonhos e nos seus desejos. Novos espaços de design estão surgindo em resposta às necessidades das pessoas vindas pela criatividade. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Design Thinking. O Design Thinking ele foi criado numa maneira de aquisições de informações, análise de conhecimento, proposta de soluções, e o principal objetivo dele é de ter pessoas no centro de desenvolvimento do projeto, não somente gestores, que hoje, antigamente, muitas vezes você via que os gestores eles programavam, desenvolviam um projeto e depois só implantava para os seus funcionários. O Design Thinking não, ele veio para ter uma junção entre os coordenadores, gestores, presidente e os funcionários, para que esse projeto, quando ele for desenvolvido, todos possam ter o consenso e todos possam saber como ele funciona. Então, é a criatividade para gerar soluções, analisar e adaptar soluções, é abordar e solucionar problemas. Esse é o Design Thinking. A sua principal premissa é entender os métodos, e processos individuais e da organização. E também é você ter empatia pelos processos, é também você saber como lidar nos processos e saber entender o lado dos outros funcionários, saber conhecer os outros setores, saber como que funciona a empresa e saber como que é entendido o pensamento do seu companheiro, do gestor, do gerente, da pessoa que está ao seu redor. Então, esse é o Design Thinking. Tá bom? Boa noite para você. Boa noite, rapaziada. Eu sou o Guilherme. Vou dar continuidade no que o Franklin estava explicando, tá? Explicar um pouco sobre o design, como que surgiu e como isso foi implementado e foi criado, tudo bem? A nossa noção de design como uma forma de pensar, a gente usa o design como uma forma de pensar. Ele tem especificamente sua origem em 1969, ele foi primeiro aplicado na ciência, tá? Com base no livro Theory of the Artificial, de Robert A. Simon. Desculpa o meu inglês, é que eu fiz física, eu estou um pouco atrapalhado, né? E mais especificamente na engenharia, essa forma de pensar, ela foi introduzida em 1973 com especialista, né, em visual, que era Robert M.K. Keefe, Rudolf Past, e que eles eram professor, né, e definiu e popularizou o conceito de design, o design que nós estamos estudando hoje, tá? Com uma forma de ação mais criativa, mais adaptada na administração, isso foi graças a David M. Kelley, que foi colega de Foster em Stanford e foi fundador da sigla IDEO. O que é o IDEO? É uma empresa de consultoria de design de produtos. Simples. Ele viu que aquilo poderia ser aplicado em administração e usou isso na administração. Essa empresa tem fundação nos Estados Unidos, tá? E ele foi uma das primeiras formadoras de opinião sobre o tema. E hoje, atualmente, existe um grande interesse nesse design. Por quê? Porque é um design cognitivo, que tanto o mundo acadêmico quanto o mundo de negócios
eles conseguem ter demanda crescente, como palestras, símbolos sobre esse tema. Então, você pesquisando na internet, você vai ter muito isso, porque isso está muito em evidência. Então, isso é uma grande, vamos dizer, tendência que já vem se arrastando desde lá de trás e que hoje, cada dia mais, a gente vai estar utilizando. Tudo bem? Desde já eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma ótima noite. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos dos Santos Júnior. Hoje eu vou falar sobre as bases do Design Thinking. Empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro para entender melhor os seus sentimentos, o seu comportamento ou os seus desejos. Com isso, é possível traduzir essas observações em insights que podem melhorar a vida das pessoas. Uma outra base sobre Design Thinking é a experimentação. É muito importante experimentar ideias e se arriscar, pois se aprende muito com os erros. Isso permite descobrir novos caminhos inusitados. De acordo com Linus Pauling, ganhador do Prêmio Nobel de Química e da Paz, para ter uma boa ideia, você precisa antes ter muitas ideias. A tarefa é ter colaborativamente o maior número de ideias e depois prototipar as melhores. Olá, boa noite. Vou falar um pouquinho da prototipação. O que ela significa? É criar modelos que será o serviço ou produto para avaliar se é viável, desejável ou praticável. Ela trata-se de concretizar as ideias para que as outras pessoas tenham condições de ver, criticar e contribuir. O Design Thinking ele é centrado no ser humano, altamente colaborativo, experimental, otimista e visual. Assim, é preciso acreditar que se pode fazer a diferença. Desenvolvimento de um processo intencional para chegar a um novo conceito. Impactar positivamente as pessoas e criar soluções de negócio inovadoras. Prototipar é usar a criatividade para transformar as oportunidades em desafios. Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Lucas Domingues, sou aluno de administração com ênfase em comércio exterior. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os processos de Design Thinking, que é dividido em 4 partes. E essa divisão é importante para limitar a atuação de cada membro para a criação de processos eficientes para solucionar e resolver cada detalhe de um problema. Eu vou falar a primeira das 4 etapas, que é a imersão. E nesta etapa é considerada a fase para entender e compreender todos os elementos de um problema. E essa etapa envolve entre si o público e outras soluções que já estão disponíveis e também a sua empresa. Esse processo de conhecimento é feito por meio de um estudo aprofundado do tema, identificando várias perspectivas presentes e situações particulares que fazem parte do universo do problema que tem de ser resolvido. Para que essa etapa da imersão ocorra corretamente, precisa se dividi-la em 2 partes. A primeira se chama imersão preliminar, e é nesse momento que a equipe chega próximo do problema, esclarece o limite do projeto e o escopo da solução que será desenvolvida. A segunda é a imersão profunda, e é um pouco mais detalhada e objetiva. É nessa parte que é necessário que a equipe explore todas as arestas que envolvem o contexto do problema. Essa etapa consiste em basicamente encontrar todos os pontos de partida que podem gerar os insights em construções de projeto. Bom, gente, muito obrigado e tchau, tchau. Oi, gente, tudo bom? O meu nome é Breno e eu vou dar prosseguimento às etapas de imersão que o Lucas nos trouxe agora há pouco. O próximo passo, então, é analisar os dados coletados e elaborar um guia do processo de criação da solução. Dessa forma, é na etapa de análise e síntese que acontece o planejamento das ações que precisam ser realizadas para que, ao final do projeto, a abordagem de Design Thinking tenha um resultado realmente eficiente. Então, é fundamental que cada detalhe dessa etapa esteja documentada e bem apresentada para todos os envolvidos. E é recomendado que gráficos e tabelas sejam utilizados, para que sirvam de base para todo o restante do projeto. E em seguida a gente tem a etapa 3, que consiste na ideação, que é o famoso brainstorming, do inglês. Após essas etapas, chegou finalmente o momento de se coletar ideias, planos e perspectivas diferentes para se chegar a uma boa conclusão. A etapa de ideação deve ser feita
para que todos os envolvidos possam sugerir e fazer seus insights que acham mais necessários. E um resultado eficiente, normalmente, é encontrado em projetos que conseguem desenvolver ideias de representantes de várias perspectivas sobre um mesmo problema. Obrigado, tchau, tchau. Meu nome é Sara Freitas e eu vou falar um pouquinho sobre a etapa 4 e a etapa 5. A etapa 4, ela é prototipagem e teste. Depois que ela passa pelas três primeiras etapas, ela chega na etapa que as ideias elas precisam se transformar em soluções reais no problema que foi apresentado. Então, o resultado desse processo deve ser algo ligado com todos os aprendizados das etapas anteriores. E com isso deve-se apresentar uma oportunidade de negócio para a empresa. A criação de protótipos funciona como uma forma de teste e aceitação da solução junto ao público e o resultado da empresa. Então, o público e o plano de negócios, a oportunidade de negócios, ela tem que se mostrar aceita pelas pessoas. Atualmente, uma boa estratégia utilizada por muitas empresas é a criação de MVPs, que significa em português mínimo produto viável. Com isso, ele é possível criar testes com esforços reduzidos e ele melhora o produto de acordo com a demanda. Então, por exemplo, se você compra um celular que tem muita demanda, conforme essa demanda vai aumentando, ele vai melhorando. Essa é a ideia do MVP, do MVPS. Eu também vou falar sobre a etapa 5, que se chama implementação. A etapa 5 é onde você vai colocar todas as suas ideias, todos os processos anteriores em prática. E depois do momento que você fez a prototipagem da etapa 4, você terá dados sobre a performance da solução e informações sobre os ajustes necessários. Então, na parte da implementação, você já vai saber o que você vai poder ou não usar, porque você já fez os testes, já viu o que dava certo e o que não dava. Na etapa 5 também, depois que você percebe as coisas que você tem que mudar, alterar, você faz toda essa parte e aí você implementa e planeja para colocar no mercado. E essa é a etapa 4 e a etapa 5. Bom, é isso, obrigada, tchau, tchau e boa noite. Boa noite, pessoal, meu nome é Mayra Castro e eu vou falar um pouquinho do para que é usado o Design Thinking. Então, basicamente, ele é usado por diversos tipos de inovações, como encontrar soluções inovadoras para a empresa, encontrar soluções inovadoras para o cliente, entender as necessidades e desejos do cliente, criar novos produtos e serviços de valor, entender ferramentas e marcas. Bom, nesse sentido, eu coloquei um resuminho aqui do que eu podia definir de tudo que eu li. Bom, o Design Thinking, ele depende da nossa capacidade de ser intuitivos, de conhecer padrões, de construir ideias que tenham um significado emocional e a funcionalidade. Então, é basicamente não só se expressar nas mídias com palavras ou figuras. Bom, é isso. Boa noite. Tchau. Boa noite, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouco sobre a essência desse método. Bom, como a gente já viu, é um método concentrado no ser humano que visa resolver problemas complexos por diversos pontos de vista, né? Então ele levanta questões, levanta questionamentos e muitas pessoas para discutir. Pelo que eu li, é um processo que promove a interação entre os colaboradores, os funcionários ou as pessoas envolvidas nele. E eu trouxe uma definição para a gente discutir, porque eu achei interessante. É do Tennyson Pinheiro, é de um livro sobre isso.
Quando se fala em metodologia, logo as pessoas criam a expectativa de que vão aprender um passo a passo, uma receita de bolo. E não é bem o caso. Mais do que uma metodologia, é um novo jeito de pensar e abordar problemas, um novo método mental. Então eu acho que a essência dele é justamente ser um novo jeito de pensar, provocar nas pessoas o pensamento e a discussão para resolverem um problema, um processo, com a discussão de todos, com a colaboração de todos. E eu acho que o quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente pensa e quanto mais a gente discute, mais a gente evolui. Então, é isso que eu queria falar sobre a essência desse método. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vou falar 2 benefícios do Design Thinking. O primeiro é a inclusão, que requer a participação de todos da equipe, fazendo-se com que todas as pessoas colaborem em conjunto. Isso é muito importante para todos os membros, pois aumenta-se o engajamento de todos. O segundo benefício é a qualidade, pois é fundamental para o desenvolvimento de um produto ou serviço, como, por exemplo, a alta chance em qualidade de um projeto ou estratégia a atender à necessidade dos consumidores. Boa noite, meu nome é Thiago Panazzo. O Design Thinking pode agregar em diversas áreas de uma empresa, fazendo com que os funcionários enxerguem outras formas de resolver os problemas, e assim acharem diversas soluções diferentes, mas efetivas. A utilização desse conceito gera ótimos benefícios e não necessariamente precisa se investir muito dinheiro para se aproveitar desse modelo de pensamento. E pensar diferente é fundamental para o Design Thinking, pois ele incentiva um novo olhar sobre as coisas e situações. Por isso, a empatia é um pilar fundamental para que ele possa entregar a melhor experiência para o outro, fazendo com que suas necessidades sejam resolvidas. E isso é uma das maiores contribuições para a empresa. Bom, olá, meu nome é Carlos Santos e eu vou falar alguns dos benefícios que o Design Thinking oferece. Começando pela criatividade, com o conceito de Design Thinking aplicado, a gente pode desenvolver um ambiente favorável para uma cultura de criatividade por parte das pessoas, uma vez que elas vão ser estimuladas a ter um pensamento fora da caixa. Elas vão formular soluções diversificadas, por exemplo, no desenvolvimento de algum projeto ou tentando resolver algum problema. Então, como a gente pôde ver no material disponível pelo Sebrae, a inovação não é um processo linear, é uma coisa complexa que precisa ser alimentada e o Design Thinking pode ajudar nesse sentido. Também queria falar sobre a viabilidade gerada pelo Design Thinking. Esse benefício está diretamente ligado à prototipagem, que é uma etapa essencial quando a gente fala em viabilidade, pois ela permite que a gente teste, veja opiniões e faça modificações necessárias conforme o feedback recebido, né? Bom, dessa forma, a gente pode verificar, testando, antes do lançamento, se a ideia é viável ou não, se ela vai funcionar efetivamente na prática ou não, né? Hoje em dia, no mercado, isso é uma coisa que a gente consegue observar. Tá? Não é incomum encontrarmos lançamentos de alguns produtos que parecem que nem foram testados direito, né? E quando isso acontece, gera insatisfação do consumidor pelo produto não atender às suas necessidades e prejuízo para a empresa, porque ela investiu em algo que não atendeu a expectativa do cliente. Bom, é isso. Obrigado. Nossa oficina apresentará o case da empresa Agenda Pública, que, segundo seu site oficial, é uma empresa especialista em aprimoramento de serviços públicos, com mais de 10 anos no mercado, combinando esforços de governos, iniciativa privada e sociedade civil, para fortalecer equipes, instituições e territórios, ampliando suas capacidades, oportunidades e bem-estar, para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Na prática, a agenda pública propõe soluções para grandes problemas públicos de seus financiadores,
Como exemplos de propostas que foram colocadas em prática, temos o programa Governo Aberto no município de São Sebastião, em São Paulo, que aumentou a nota da prefeitura do município na escala Brasil Transparente, e o Programa da Qualidade dos Serviços Públicos em Terra Santa, no Pará, que proporcionou um aumento da nota atribuída pelos munícipes aos serviços de saúde prestados pela prefeitura. Hoje a empresa movimenta em média R$300 mil por projeto, sendo que a duração desses projetos variam de 6 a 12 meses. Dessa maneira, a agenda pública realiza em média 7 projetos por ano, não se limitando aos municípios próximos às capitais. Um exemplo que eu trago sobre a organização que trabalha com o Design Thinking é a agenda pública, porque ela trabalha muito com projetos, né? E diante desses projetos a gente procura metodologias para facilitar a vida e o dia a dia dos projetos, melhorar as formas como é feito e facilitar a comunicação geral e as formas como é feito, né? Então eu coloquei aqui até para vocês entenderem um pouco que a gente lá na agenda pública, né, enquanto eu era colaboradora, a gente fez uma imersão com uma organização chamada Nume Educação, onde a gente conseguia pôr em prática algumas formas desse design thinking, né? Então a gente reuniu a equipe por 16 horas, foram 2 dias de imersão, né, como se fosse uma capacitação, e a gente conseguiu entender um pouco do que como aplicar nos projetos, em campo, como a sociedade civil num todo, porque a agenda pública, como já foi dito, ela trabalha com a sociedade civil, com o aprimoramento dos serviços públicos. Então foi um serviço muito bacana e eu queria muito trazer como exemplo para vocês. Eu tenho até aqui o que é a Nume Educação, né? É uma escola criativa, né, de lifelong learning, que existe para mostrar caminhos criativos, né? Então tem muito a ver com a inovação. E eles acreditam muito que a aprendizagem ela não é um método ou um prédio, e sim que ela tem experiências criativas que podem mudar o mundo. Essa é a forma que eles lidam com a aprendizagem, e o Design Thinking está muito intrínseco nessa metodologia e nessa forma de pensar deles. Olá, eu sou o Lucas Ormundo e eu vou apresentar as oportunidades de emprego que tem quando se busca Design Thinking. Eu usei como método de busca o LinkedIn, né? Então eu coloquei Design Thinking e apareceu aqui na região de São Paulo 302 oportunidades de diversas vagas. Então consultoria, estágio, gerente. Então eu selecionei 4 aqui para mostrar. A primeira é da empresa Sem Parar, como coordenador de projetos digitais. Esse coordenador ele vai atuar na área de tecnologia da informação, como atendimento ao cliente. E aqui, né, nas experiências e qualificações, está solicitando, né, o conhecimento, experiência em Design Thinking. Na outra oportunidade, né, na Natura, como analista de melhoria contínua sênior, né, para trabalhar com estratégia, planejamento, consultoria e gestão de projetos. E aqui ele pede, né, tem que ter, né, então ele exige a experiência em Design Thinking. E aqui temos uma vaga de estágio, né, na empresa Aerofarma. E aqui nessa vaga, né, o estagiário vai trabalhar na área da tecnologia da informação e vai auxiliar na gestão de projetos. E aqui, né, ele busca um conhecimento em Design Thinking. E por último, temos essa vaga no banco C6, que tem como função trabalho de design, arte e criação, também na área da tecnologia da informação, que exige como skills, né, o Design Thinking. É isso. Bom, boa noite. Eu vou falar então um pouquinho dos cursos gratuitos quanto pagos. A gente tem o curso sobre Design Thinking, que é ofertado pela Central Paulo Souza. É um curso na modalidade EAD, de aproximadamente 2 horas a carga horária, mais certificado. A gente tem também pelo Sebrae, o nome do curso é Entendendo sobre Design Thinking, é numa carga horária de aproximadamente 3 horas e também é na modalidade EAD.
Falando então um pouquinho dos cursos pagos, a gente tem a ESPM, que oferece um curso de aproximadamente R$ 1.100 sobre Design Thinking, na modalidade EAD também. E também a gente tem a FGV, que oferece um curso presencial, ou seja, o curso é de segunda a quinta, totalizando a média de 4 horas e meia de curso, e o nome do curso é Entendendo um pouquinho sobre Design Thinking para Projetos, e custa aproximadamente R$ 1.420. Olá, eu sou a Andresa e eu vou falar um pouco sobre alguns livros sobre Design Thinking. O primeiro livro que achei interessante falar é sobre o autor Tim Brown. Ele é um dos autores principais que fala sobre Design Thinking. E nesse livro ele fala sobre inovações de negócios. Então eu encontrei ele por R$ 35,99 na Amazon. Para quem quiser aprofundar algumas metodologias, ele é um bom livro, pelo que eu estava lendo. E também tem um livro que se chama Isto é Design Thinking de Serviços. Ele é voltado para serviços, projetos de serviços utilizando Design Thinking. Esse livro é um pouco mais caro, mas também ele é para pessoas que queiram seguir a área de Design Thinking e também queiram saber e aprofundar sobre o tema. Então ele custa R$ 114,97 na Amazon. E também tem um livro sobre inovações de negócios, que são autores brasileiros que falam sobre Design Thinking. E eles também falam sobre a estratégia de inovações de negócios para pequenas empresas e também sobre a cultura do Brasil sobre isso. E é isso, pessoal. Meu nome é Wellington Rocha da Silva e eu vou falar um pouco sobre as ferramentas. E eu vou começar pelo mapa de empatia. O mapa de empatia é uma das bases do Design Thinking, que, tendo em vista que é uma prática focada na experiência do usuário, portanto nada mais justo é que saber se colocar no lugar do outro para compreender melhor quais são suas necessidades. Nesse sentido, a criação de um mapa de empatia acaba sendo uma ferramenta bastante útil para sintetizar e organizar as informações sobre o cliente, gerando um melhor entendimento sobre suas necessidades. Para isso, são feitas perguntas estratégicas para traçar o perfil do cliente. As respostas são colocadas em um quadro único, e o que facilita a visualização e a compreensão dos dados. Obrigado. Boa noite, meu nome é Brenda dos Santos de Souza. Eu vou falar sobre a ferramenta Brainstorm, que nada mais é que a tempestade de ideias dentro do Design Thinking, onde reúne um grupo de no máximo 10 pessoas mais um intermediador, onde nada mais é que o objetivo dessa ferramenta é reunir ideias inovadoras para a solução de um problema dentro da organização. E esse momento é importante ter uma equipe multidisciplinar com várias pessoas de várias áreas distintas para que tenha mais colaboração e diferentes pensamentos. Esse é o momento de reunir vários pensamentos e várias ações inovadoras para a solução de um único problema. O Storyboard é uma ferramenta do Design Thinking que tem como objetivo a representação visual de uma ideia através de uma história. O Storyboard utiliza quadros com imagens, fotografias e colagens para ilustrar uma determinada solução. A ideia da ferramenta de Storyboard é ter uma visão clara do produto ou serviço desenvolvido e personalizar o seu público-alvo a qual a solução será destinada. Vimos até aqui que o mundo tem passado por diversas transformações que vão muito além do que no mundo digital. As pessoas estão constantemente mudando a sua forma de viver e isso afeta diretamente o funcionamento das empresas. Com isso, cada vez mais precisamos estar preparados para essas mudanças. Nesse contexto, se apresenta o conceito de Lifelong Learning, que implica em um processo de aprendizado para uma vida inteira, que deve estar atrelado ao conceito de destruição construtiva, que implica em deixar para trás uma maneira em que se faz algo e fazer novo, de novo, repetidas vezes.
Antes de encerrarmos nosso workshop, gostaríamos que você soubesse que a sua opinião é muito importante para nós. Então não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e o seu joinha caso tenha gostado das nossas oficinas. Obrigado, professor Marcos, pela confiança e apoio para que esse projeto fosse possível. Obrigado a todos os envolvidos pelo empenho e dedicação. E por fim a você, que nos acompanhou até aqui. Obrigado por sua audiência, pela paciência e até a próxima. Nós concluímos aqui a nossa primeira apresentação, espero que tenham gostado, agradecemos pela paciência, pela disponibilidade e digo que até logo, nos reencontramos novamente. Muito obrigada e uma boa tarde. Pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar.